Eu espero que estejam todos bem, tá? Tô com saudade, confesso que é a primeira vez que eu vou fazer aula assim, gravado, não sei se vai sair legal não, né? Mas vamos lá. Bom, eu pedi para que vocês dessem uma lida no capítulo sobre a Revolução Industrial, né? Que vai lá da página 21 até a página 31. E a gente vai começar falando sobre a Revolução Industrial. Revolução essa que se deu no século XVIII, tá? Ocorreu na Inglaterra e revolução essa que a gente vai ver que até os dias de hoje ela faz parte de nossas vidas, né? A gente começa falando sobre o artesanato, tá? Primeiro ponto que a gente vai falar sobre essa Revolução Industrial. E o que era o artesanato? Eram mercadorias, tá certo? Que eram produzidas por artesãos, tá? Eram trabalhos feitos manualmente, individualmente, cada qual na sua casa. Esse artesão, ele dominava todo o material era dele, certo? De propriedade dele. Então, o que ele precisava para confeccionar qualquer que fosse o produto era de propriedade dele. E ele tinha também autonomia no tempo de trabalho, certo? Trabalhava mais ou menos, não tinha ninguém controlando o seu trabalho. Daí, esse é o chamado sistema, vai surgir um sistema doméstico, tá certo? O sistema doméstico esse que vai aparecer um homem de negócio. Esse homem de negócio, ele vai se associar ao artesão e ao se associar ao artesão, ele vai começar a explorar esse artesão, tá? E isso vai acontecer nos séculos XV e séculos XVI, tá? Logo em seguida, tá? Na segunda metade do século, já no século XVII, vai acontecer a maquinofatura. E o que é essa maquinofatura, gente? É a expansão de novos negócios, tá? Que vai estar surgindo. Então, aquele artesão que fazia tudo assim individualmente, um a um, não tinha um tempo, né, estabelecido para que aquele produto ficasse pronto, ele passa com essa expansão, fazer com que esse trabalho tenha uma organização, tá? O centro não vai ser mais a sua casa, vai ter um local específico para ele começar a fazer esse trabalho. Vão ter mais artesãos também juntamente com ele, e ele vai trabalhar nos dias que vai ser determinado pelo homem de negócio, tá certo? E esses trabalhos, gente, eles que eram feitos, o material utilizado, os artesãos já não eram mais donos, né? Esses homens de negócio eram os donos do material que eles estavam usando. Esse artesão também, ele não tinha mais toda a detenção do trabalho executado, desde a compra da matéria-prima até o produto final. A compra da matéria-prima já passava a ser de propriedade desse homem de negócio, tá? E a venda do produto final também dele. Então, a gente vai ver que tudo isso daí vai gerar altos lucros para uma pessoa, né? Que vai ser esse homem de negócio. Bom, vai passar também o período em que vai acontecer a mecanização da indústria, tá? E é aí que a gente vai começar realmente a falar em uma revolução industrial, tá? Na segunda metade já do século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial, a manufatura ela foi substituída pela maquinofatura. O que significa isso? Aquele trabalho que deixou de ser feito artesanal, passou feito em grupo, mas tudo manualmente. Esse trabalho agora continua sendo feito em grupo, porém vai ter o auxílio de uma máquina para ajudar a desenvolver mais esse trabalho mais rapidamente. Então, a partir daí, né, quando entra o processo de maquinofatura, vai se ter também a preocupação com o tempo de trabalho. Esse tempo de trabalho ele vai ser necessário para aumentar os lucros. Então, é aí onde a produção industrial vai fazer com que esse produto seja produzido em mais rápido, certo tempo, em maior escala de produtos produzidos. Bom, a gente vai ter a figura de James Watt, né, em 1769, como um dos primeiros, né, a produzirem o motor a vapor. Então, o que é esse motor a vapor? É a máquina que vai estar fazendo com que essa fábrica se movimente, né? Então, a gente começa a falar dessa revolução industrial a partir de máquinas movidas a vapor, tá? Essa maquinofatura, ela vai surgir, né, a partir do motor criado por James Watt, como eu acabei de falar para vocês, mas a gente vai ter também
outros itens também criados nessa época que também deram um desenvolvimento a mais nessa Revolução Industrial, como por exemplo o tear mecânico. O que é esse tear mecânico? É uma máquina de produzir tecido, onde esse tecido a lã ela era teada, né, fiada, bem devagar, né, um processo bem lento, e quando isso passa a ser feito nesse tear mecânico, essa lã vai ser produzida em maior escala e trançando esses fios de lã, né, de algodão e transformando assim em tecido. Isso foi em 1785. Também veio a invenção do barco a vapor, que também vai fazer com que os transportes marítimos sejam bem mais ágeis, né? Isso aconteceu em 1787. E nós vamos também ter a inauguração da primeira ferrovia, em 1825. Com essa inauguração dessa ferrovia também, o crescimento, né, do comércio terrestre, ele vai ter o seu auge, né? Por quê? Porque vai chegar muito mais rápido mercadorias e vendendo também bem mais rápido, né? E o tempo, gente, ele passou a valer dinheiro. Com a Revolução Industrial, o tempo passou a valer dinheiro. Então, essas indústrias começaram a produzir em maior escala, começaram a ter também que vender esse produto em maior escala. Então, todas essas invenções, elas vieram para somar, tá certo? O que a indústria estava já revolucionando. Bom, com isso também vai surgir uma nova sociedade. E nessa nova sociedade a gente vai ter duas classes sociais bem importantes durante esse período, né? A burguesia, que era uma classe social formada pelos proprietários das fábricas, proprietário das máquinas, pelos bancários, por donos de redes de transporte, de empresas agrícolas. Então, pessoas essas que compunham a burguesia, a classe social mais alta. E só fazendo aqui um parênteses para falar do que era a burguesia. A burguesia ela vem lá de Burgo, lá da Idade Média, onde Burgo estava sentado nos centros urbanos, onde os comerciantes estavam ali centrados. Então, a burguesia ela vai se remeter a esse termo lá da classe mais alta, né, durante a Idade Média. Isso era a classe da burguesia, tá? Era composta por todos esses indivíduos que eu disse para vocês aí agora. E a segunda classe é o proletariado, classe social essa que sim, ela é que vai fazer uma grande diferença nesse processo de revolução industrial. Por quê? Porque é formado pelos operários, tá? As indústrias já estavam tendo máquinas, mas essas máquinas precisavam ser administradas, elas precisavam ser alimentadas com o vapor, elas precisavam ser controladas. Então, assim, mesmo tendo uma máquina para produzir esse produto, ainda assim era necessário uma mão de obra humana, tá? Então, esses trabalhadores trabalhavam intensamente. As mulheres também tiveram um destaque muito importante nesse período, elas trabalhavam igual aos homens, mas tinha um detalhe, o salário que elas ganhavam era bem inferior ao que os homens ganhavam. Então isso também às vezes acaba refletindo ainda nos dias de hoje, as mulheres não ganharem o mesmo valor dos homens em determinadas funções, né? Infelizmente isso ainda acontece. Que não deveria ser assim, né? Porque todos trabalhamos iguais, né? Bom, esse trabalho também, dentro desse seu sistema industrial, a gente vai, como eu acabei de dizer para vocês, que esse trabalho passou a valer dinheiro, tá? Esse tempo passou a valer dinheiro. E como é que esse tempo era administrado? Pelas pessoas das áreas rurais, o tempo ele era administrado na medida do ciclo da natureza, tá certo? Então, assim, as tarefas diárias do campo, elas aconteciam no período em que era compatível, né, para o plantio, para o cultivo. Então, eles tinham tempo, né, gerado pela própria natureza para cuidar do campo. Já na cidade, gente, esse tempo era um tempo do relógio, tá? Detalhe, o relógio já existia assim nessa época, tá? E a valorização do tempo, ela passou a ser bem maior, por quê? Porque esse tempo estava valendo, dinheiro, tá? E
A gente vai falar também de uma parte que tempo, dinheiro, isso associava muito à classe operária. Então, essa classe operária, com esse tempo, com esse dinheiro, eles tinham horários a cumprir dentro das fábricas, tá? Então, geralmente, as residências desses operários ficavam bem próximas às fábricas, tá? Para que eles não perdessem muito tempo se deslocando de casa até o trabalho. Então, começaram a ser construídas casas para serem alugadas próximas a essas fábricas e muitas vezes essas casas eram quartos subalocados, tá? E o que acontecia? Era muita gente morando dentro de um único compartimento, né? Um único quarto. E na parte de sanitária, né? Não existiam banheiros dentro de casa. Os banheiros eram fossas do lado de fora, certo? E fossas essas que eram coletivas. Muitas vezes essas fossas, os dejetos, eram jogados na rua. E um detalhe, tá? O que acontecia nesse período também, gente, por conta disso, né, ser jogado a céu aberto, ser jogado na rua, né, as fezes, era muita sujeira, também causavam muitas doenças. Doenças essas como a cólera, como a tuberculose. Então, muitas pessoas também acabaram morrendo nessa época por conta, né, de ficarem doentes assim. A água eram locais que eram distribuídos, então muitas vezes formavam filas enormes, as pessoas com baldes, né, com vasilhas para ir buscar essa água. Então assim, a vida do operário não era uma vida fácil, tá? Então hoje nós vamos ficar por aqui, tá certo? Encerrando esse conteúdo, ainda tem mais, tá? Dessa unidade, a gente vai ficar para a próxima semana. E uma dica para vocês, continuem em casa, tá certo? Se cuidem, porque a gente precisa voltar para as nossas aulas em sala de aula, tá? Então, um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.